Bom, pessoal, muita gente me pergunta aí, né? Como que eu me tornei especialista? Qual que é a minha história? Então, eu fiz questão aí de contar a minha história para vocês entenderem como que eu me tornei especialista ao longo desses anos aí, né? Já são quase aí 21 anos aí de marca, de especialidade. E eu vou contar para vocês a minha história aí, numa série aí de 3 vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo, vai ter o segundo e o último vídeo aí. Então, espero que vocês gostem aí da minha história e se inspirem também na minha história. Beleza? Acompanhe aí. Bom, é difícil para mim, né? Chegar num lugar igual a esse aqui, passa um filme. Há 20 anos atrás começava então a minha carreira profissional aí nas marcas Peugeot, Citroën e DS. Bom, aqui exatamente nesse ponto aí foi onde tudo começou na realidade, né? Chega até ficar emocionado porque 20 anos atrás aí e chegar onde eu cheguei agora, passa uma transformação, passa um filme pela minha cabeça. Até eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Eu vou contar um pouco para vocês de como tudo começou. Bom, se vocês verem aqui, ó, exatamente nesse local aqui, onde é que tem esse pedaço, né, essa parte demarcada de ferro, existe mais ou menos aqui um quadrado de 1,40 m, eu lembro bem certinho as medidas hoje, 1,40 m por 2,80 m de profundidade. E essa base aqui, para botar essa placa, quem cavou fui eu cavei tudo à mão. O ano era o ano 2000, dia 5 de outubro do ano 2000. Por que eu lembro bem essa data? Porque aqui no lado, aqui, ó, tinha a... não tem, né? Um colégio. E bem nessa via aqui, o pessoal passava para ir votar. Era um dia de eleição municipal. Dia 5 de outubro do ano 2000. E eu comecei exatamente esse mesmo horário que eu estou aqui falando para vocês, 6 horas da manhã. Eu comecei a cavar esse buraco aqui e eu fui terminar ele sozinho no mesmo dia, 6 horas da tarde. E quando eu saí daqui, e eu fiquei o dia todo cavando esse buraco aqui, quando eu saí daqui de dentro, nem eu me acreditei. A quantidade de terra que tinha em volta, e eu ter cavado um buraco de 1,40 m por 2,80 m de profundidade. Bom, mas antes de vocês saberem por que eu cavei esse buraco, bem aqui nesse ponto também existia uma placa, e bem nesse ponto era a concessionária Peugeot, onde eu trabalhei por 6 anos. E aqui nesse ponto tinha uma outra placa, essa placa com vento, a concessionária recém tinha inaugurado, com vento essa placa caiu. E o vendedor que trabalhava na época nessa concessionária, ele era irmão da esposa do meu primo. E nessa época eu morava junto com o meu primo, então eu morava junto com ele, eu tinha 18 anos e tal, né? Não tinha nenhuma profissão formada mesmo, né? Então eu tinha vontade de trabalhar, mas não tinha nenhum tipo de formação. E aí o que aconteceu? Esse irmão da esposa do meu primo, né, perguntou para mim se eu conhecia alguém que queria para poder cavar esse buraco aí. Daí eu disse para ele, não, cara, eu cavo esse buraco aí. Ele disse, não, cara, tem que ser alguém com experiência, tu não tem experiência para fazer isso. Não, eu cavo. Eu posso não ter experiência, mas eu tenho força de vontade. E aí, então, eu vim aqui, cavei esse buraco, né, a gente ficou, como eu falei para vocês, fiquei um dia inteiro cavando esse buraco. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, quando abriram a concessionária, o rapaz foi até lá na minha casa, onde eu morava,
perguntar, pô, você cavou buraco, quantidade de terra, em quantas pessoas vocês cavaram isso aí? Daí eu falei para ele, não, só cavou eu sozinho, não cavou mais ninguém. Eu lembro que eu tinha só um balde, uma enxada e uma pá, mais nada, essa era as ferramentas. E eu fiquei o dia todo cavando esse buraco aqui. E aí, depois que eu fiquei esse dia todo cavando esse buraco aqui, tirei toda essa terra para fora. É difícil, tá? É difícil falar para vocês assim e não lembrar de muita coisa. Foi bem sofrido. Mas enfim, tirei toda a terra para fora, fui para casa. Na segunda-feira ele falou comigo, perguntou quantas pessoas eu tinha cavado o buraco. Eu disse que era só eu, mais ninguém. E aí eles não se acreditaram, né, que eu tinha cavado aquele buraco. Saíram daqui, em média, mais ou menos 3 caçambas daquela de leve entulho, de barro, né? E ele chegou lá para falar comigo, a gente conversando e tal, eu mostrei para ele, eu estava com as mãos todas estouradas, tudo estourado de calo. Mas mesmo assim eu não deixei de fazer o serviço, né? Porque, como eu sempre falei, eu tinha muita vontade de fazer, tinha muita vontade, sempre como eu tive sempre objetivos na minha vida, que foram, no longo do vídeo vocês vão ver, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sempre tive muita determinação e muita força de vontade. E aí ele não se acreditou, viu as mãos todas estouradas, e ele disse, cara, meu Deus, cara, como é que tu conseguiu fazer aquilo ali? Todas as pessoas que vieram para fazer aquilo com a gente, que eles pediram aquilo ali, pediram em média mais ou menos uns 3 dias para fazer aquele buraco, e na segunda-feira, e a gente precisava de um dia para o outro, porque na segunda-feira vinha a empresa para instalar uma gaiola de 1,40 m por 2,80 m de profundidade, que era o que ia fixar a placa aqui. Então eles fixaram a placa aqui, e aí botaram essa gaiola e encheram aqui. Foi um caminhão, né? Foi mais ou menos, em média, mais ou menos um caminhão daquele betoneira de concreto. Ou seja, se eu não me engano, um caminhão daquele tem 4 metros cúbicos de concreto, se não me foge da memória. Mas só para vocês verem, então, a minha força de vontade me levou aonde vocês vão conhecer agora a minha vida profissional, onde começou a oficina, né? Onde eu comecei trabalhando numa concessionária Peugeot, que ficava nesse prédio aqui, ó, onde hoje é uma concessionária de outra marca aí, né? Mas a gente tem aqui uma avenida, ó, tem várias concessionárias, né? Várias. Então é uma avenida bem conhecida, vocês sabem que eu faço os testes dos carros aqui também, quem acompanha os vídeos aí sabe. E aqui começou a minha vida profissional. Então, esse rapaz falou para mim, tá, a gente precisava de alguém para tirar esse barro, que na época também maquinário, coisa para entrar aqui, era muito pesado, ia afundar o piso. Eles perguntaram se eu não conhecia alguém para poder tirar esse barro que eu tinha botado para fora, em vista que eu estava com as mãos todas estouradas. Então, eu peguei e falei para ele, não, eu tiro. Cara, mas como é que tu vai tirar se tu tá com as mãos todas estouradas aí? Tu não vai conseguir tirar isso. Não, eu tiro, não tem problema. Eu vou lá e vou tirar isso aí para vocês. Aí eu vim aqui durante o dia na segunda-feira, encostava uma caçamba de leve entulho no lado, eu botava, o pessoal levava a caçamba, encostava outra caçamba, eu botava, o pessoal encostava outra caçamba. E assim foram aí 3 caçambas daquelas de leve entulho, por isso que eu sei certinho a quantidade de terra que saiu de dentro. Beleza, chegou mais ou menos mais 4 horas da tarde, eu terminei, e aí fui embora e tal. Aí no outro dia o pessoal, essa mesma pessoa, ele foi lá na minha casa e falou para mim se eu não queria trabalhar com eles, que depois estava precisando de uma pessoa para trabalhar na lavação, para lavar carro. E aí começou toda a minha vida profissional aí agora, que eu vou contar para vocês mais um pouco detalhada. Acompanhei. Bom, tive essa oportunidade aí de trabalhar na lavação, né? Que eu agarrei com as 2 mãos. Primeira vez que eu entrei dentro de um carro zero, né? Me lembro como se fosse hoje. Eu tenho a lembrança do carro, da cor do carro, né? Era um Peugeot 206, branco, 4 portas, Selection. Era um carro mais básico, né? Naquela época a Peugeot ela fazia os carros mais básicos também. Depois tinha alguns acessórios que iam colocando que eu vou contando para vocês ao longo aí do vídeo. Então, trabalhei então por 1 ano aproximadamente na lavação, onde eu trabalhava sozinho e dava conta do recado, ou seja, eu lavava em média mais ou menos por dia cerca de 12 carros por dia na lavação, trabalhando sozinho, tá? Eu era muito esforçado, né? Então
toda a parte do meu reconhecimento veio pelo meu esforço, eu era muito, muito dedicado. E aí o que acontece? Eu lavava os carros e sempre quando sobrava um tempo eu ia para a oficina, lá ver os mecânicos mexendo nos carros e tal, ficar olhando e conversando com os mecânicos. E eu sempre falava pro pessoal da oficina: pô, vocês podiam me ensinar, me dar uma oportunidade para mim aprender aí, né, para mim se tornar um mecânico igual vocês, porque naquela época, como eu não tinha tanto conhecimento, eu achava que os mecânicos que trabalhavam ali, os caras eram os picas, os caras era o master de tudo, né? E com o tempo a gente vai trabalhando, a gente vai vendo como é, que tinha muito cara ali que não sabia de nada, só sabia trocar peça, essa é a realidade. E eu falava com um, falava com outro, ninguém dava bola para mim, ninguém. E eu ia lá lavar, fazia os meus serviços e sempre que sobrava tempo, na maioria das vezes sobrava tempo, porque eu era muito dedicado, fazia um serviço rápido e tal, né? Sempre sobrava tempo, eu ia para dentro da oficina. Aí lavava, pegava uma peça lá, ajudava o mecânico, lavava a peça, tal, deixava limpinha, mesmo sem eles pedirem, eu sempre fui muito prestativo, né? Nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre tive essa visão que quando você está trabalhando no horário, seja qualquer coisa, se você tiver com tempo seu, você tem que arrumar alguma coisa para fazer. Eu sempre tive essa visão em todos os lugares que eu trabalhei. E então eu ia para a oficina, ajudava a lavar peça. Se tivesse que limpar o banheiro da oficina, eu limpava, como limpei várias e várias vezes. Não tenho nada que falar, né? De poder limpar um banheiro. Se tiver que limpar, eu limpo. Não tem problema nenhum. Eu acho que não vai cair a mão de ninguém. Tu não vai deixar de ser mais ou menos do que ninguém, porque tu vai fazer esse tipo de coisa. Isso são experiências que vão agregando na tua vida profissional. São coisas que vai fazendo a gente crescer como pessoa. Eu sempre digo que nessa minha fase, para onde eu chegar, onde eu cheguei, eu tive que saber fazer tudo. Então, ou seja, eu tive que lavar carro, lavar peça, lavar banheiro, limpar chão. Tive que saber fazer tudo, porque eu queria saber como é que funcionava. E eu sempre quis saber como é que funcionava tudo. Porque eu já tinha uma meta para mim, né? Eu queria ser uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho, né? Pelas minhas conquistas. Então eu ia para a oficina, então, e sempre falava os mecânicos, auxiliava os mecânicos, os caras sempre me jogando para baixo. Não, cara, isso aqui não é para ti. Oficina. Não, continua lavando carro, tu é um baita de um lavador. Não tem por que tu sair da lavação e vir aqui trabalhar na oficina. E eu nunca. E os caras nunca me dando oportunidade. Beleza. O que eu fiz? Em 2001, eu saía da lavação. Eu pegava, na época eu ganhava um salário de mais ou menos aí uns 1.200, 1.300 reais, mais ou menos, era o piso daquela época. E aí eu pagava um consórcio de uma moto que eu tinha, né? E pagava mais umas coisas. Eu morava sozinho nessa época, que eu sempre morei com os meus avós, né? Eu nunca morei com meu pai e com a minha mãe, sempre morei com os meus avós. Então eu tinha também que auxiliar eles, ajudar eles em casa, com as coisas de casa. Então com o meu salário eu pagava a prestação do consórcio da moto, né? Ajudava em casa e o restante que sobrava ficava para mim, para comprar uma roupa, para fazer as minhas coisas. E durante um ano, né? Mais um ano certinho, eu fiquei sem comprar nenhuma muda de roupa para mim. Nada, não comprava nada. Por quê? Porque eu saí, quando os mecânicos disseram para mim que eu não ia ser, que eu tinha que ficar na lavação, eu queria provar ao contrário para as pessoas que eu tinha capacidade e que eu podia. O que eu fiz? Eu fui no Senai, eu me inscrevi num curso de mecânica no Senai, na época, em 2001, e comecei a fazer um treinamento de mecânica, né, básica, onde eu fiz aí por quase um ano, tá? Então eu começava a trabalhar das 8 horas da manhã, trabalhava meio-dia, depois da 1h30 até as 6 horas da tarde. Das 6 horas da tarde eu já tomava banho lá na concessionária mesmo e ia direto. E ninguém sabia que eu estava fazendo treinamento de oficina. Eu ia todos os dias, de bicicleta até no Senai, saía do Senai em média mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Chegava todo dia em casa quase meia-noite. E no outro dia de manhã eu estava lá trabalhando, lavando carro de novo. E eu fiz isso por um ano. Me formei no meu primeiro curso de mecânica, depois eu fiz mais outro treinamento de injeção eletrônica,
E aí, então, eu me formei. E ninguém sabia o que eu fazia. Eu sempre fiz, fui lá, paguei o meu treinamento, paguei todos os meus dois treinamentos, e ninguém sabia do que eu fazia. Eu sempre executei meus trabalhos, sempre fiz as coisas que as pessoas me pediam. Nesse meio desse meu treinamento, eu nunca falei nada para ninguém, e os mecânicos sempre me botando para baixo, as pessoas sempre sendo negativas comigo. Até o dia que eu me formei e peguei os meus 2 diplomas. Eu me lembro como se fosse hoje. Chego a me emocionar quando eu escuto isso. Quando eu conto isso para as pessoas. Eu peguei os 2 diplomas que eu tinha recém me formado. Eu, perto da rede concessionária tem um posto de combustível. Lá tinha uma máquina de xerocar, de bater e fazer cópia, né? Eu fiz a cópia dos 2 certificados. E aí, então, eu botei dentro do envelope e fui para casa. E uma vez por semana, o proprietário da concessionária, ele fazia uma visita na concessionária. Ele ia visitar a concessionária. Naquela época ele tinha 3 concessionárias, então uma vez por semana ele visitava uma das lojas. E conversava com o gerente, passava o dia todo lá. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falando para vocês que eu lembro da cena exatamente. Eu saí lá da lavação, fui lá em cima no showroom, estava o dono da concessionária. Eu voltei de novo, peguei o envelope com os 2 diplomas que estavam dentro. Tava o gerente da concessionária e o dono da concessionária conversando. Eu pedi licença para os 2 que estavam à conversa. Peguei o envelope que estava na minha mão, botei em cima da mesa e saí. Não falei nada. Só falei para eles assim: se o senhor puder ler isso aqui e ver, vou ficar muito agradecido. Acabou. E não falei mais nada. Virei as costas e fui trabalhar na mesma função que eu fui contratado, do mesmo jeito que eu fui contratado. 3 dias depois eu fui contratado para trabalhar na oficina. Então, olha, vou dizer para vocês que para mim foi muito emocionante, foi uma vitória assim, ó, imensa para mim. Eu saí da lavação e fui ser contratado na oficina. Os mecânicos ficaram me perguntando por que eles contrataram eu para trabalhar na oficina, se eu trabalhava lá na lavação, se eu era um cara muito bom para trabalhar na lavação, por que eu fui para a oficina? E aí eu falei para eles: esse ano todo que vocês me botaram para baixo, eu provei para mim mesmo que eu era capaz, que nenhuma pessoa ia me botar para baixo. Eu sempre, na minha persistência. Hoje eu tenho 2 treinamentos e eu estou contratado para trabalhar juntamente com vocês e eu vou ser auxiliar de vocês. Eu quero crescer profissionalmente. E de lá para cá, o negócio começou a andar assim de um jeito, numa velocidade muito grande. Eu estudava muito, tinha pilhas e pilhas de manuais lá na parte de almoxerifado de oficina que ninguém lia. Meio-dia, eu ficava na concessionária, então eu pegava a minha marmita, ia lá no micro-ondas na parte lá, esquentava, saía de lá, pegava um manual daquele e ficava lendo. Tudo. Os informativos técnicos que vinha na época, tudo. Eu lia tudo. Aí eu perguntava pro chefe da oficina, pros mecânicos, as coisas que eles sabiam, eles não sabiam de nada, porque eles não liam. Eles não tinham vontade de aprender nada. O negócio deles era ganhar o dinheiro, ganhar bem e seguir a vida deles. Eu já tinha um pensamento de crescimento, de crescer. E foi indo. Me tornei... Dentro da marca, existem 3 níveis, né, de mecânico, até se tornar o mecânico que na Peugeot chama-se conselheiro técnico e na Citroën chama-se tecniciano. Então, na Peugeot, eu comecei no primeiro ano como auxiliar de mecânico. Já no primeiro ano mesmo, eu já me tornei mecânico nível 2, porque eu já tinha pensamentos, eu já resolvia coisas que muita gente lá dentro da concessionária não resolvia. Por quê? Porque eu lia muito, porque eu corria atrás de informação,
Eu queria saber o porquê que o carro acontecia isso. Eu queria saber por que trocava tanta peça, por que não resolvia um problema. Então eu queria saber de tudo. Eu sempre fui muito interessado por tudo. 3 anos depois se passaram, eu me tornei o teto máximo na parte da reparação dentro da rede concessionária. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro técnico, né? Mas eu não, na realidade, eu não fui conselheiro técnico. Por quê? Porque as pessoas limitavam demais, entendeu? Então sempre tinha uma pessoa. Eu sempre sabia que sempre tinha uma pessoa acima de mim, tá? Sempre tinha uma pessoa acima de mim e sempre tinha uma pessoa olhando por mim. Quem que era a pessoa que estava olhando por mim? Aquele cara lá de cima que sempre estava no meu lado, sempre me botando para frente. E cara, foram 6 anos maravilhosos que eu posso dizer para vocês assim, ó, que eu aprendi muito, muito mesmo, muito. Eu aprendi como pessoa, aprendi como profissional. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram. O gerente de pós-venda, de vendas da concessionária, de pós-vendas, esse cara, ele me ajudou muito, muito. Ele gostava muito de mim porque eu era muito prestativo. Não tinha não para mim, tá? Não tinha não. Eu pegava, o que pedia para me fazer, eu fazia. Entendeu? Eu fazia porque não tem essa. Não é porque eu tenho um cargo maior que eu não posso ajudar o cara a lavar um carro. Quando sobrava tempo na oficina, eu ia lá ajudar o lavador a lavar carro. Para mim não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Então, assim, eu fui crescendo onde eu cresci por méritos meus. Entendeu? Eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Eu nunca precisei falar mal de ninguém. Nunca precisei queimar o filme de ninguém. Eu sempre tive um objetivo. O meu objetivo era ser profissional. Eu queria ser bom e ser reconhecido naquilo que eu fazia. Eu agradeço muito ao seu Jones Uter, que é o proprietário do Grupo Estrasburgo, que foi a pessoa que me deu a oportunidade, o dono da marca que me deu a oportunidade. Ao seu Maurício Chegatti também, que foi a pessoa que também me deu a oportunidade, que era o gerente também. Me deu a oportunidade, assim, ó, fantástica, tá? Sou muito grato a essas pessoas. 6 anos depois eu me desliguei da concessionária porque eu quis, tá? Porque eu queria conhecer o outro produto, o outro lado da rua, que era o quê? A Citroën. A gente tinha uma concessionária da Peugeot, ali onde é que eu tô falando para vocês, se vocês viram no começo do vídeo, tinha uma outra concessionária que era da Honda, a Citroën era na frente. E eu queria conhecer os outros produtos, porque eu já conhecia a linha Peugeot inteira, e eu queria conhecer os outros produtos. A mesma coisa que eu fiz quando eu fui pedir para me tornar um profissional, eu fiz quando eu fui sair da concessionária. Eu chamei o dono da concessionária, pedi para conversar com ele, expliquei a situação, disse para ele que eu queria crescer mais profissionalmente. Sabe o que ele falou para mim? Ele pegou e disse: cara, tu é uma pessoa excepcional. Assim, ó, tu é uma pessoa diferenciada dentro do nosso grupo. Eu não queria te perder, mas eu não posso te segurar porque tu quer voar. E eu tenho que te dar essa liberdade para te voar. Cara, se não der certo lá, tu pode voltar pro grupo, pode voltar pra gente, que a nossa empresa está de portas abertas. Então eu sou muito agradecido por isso, pela oportunidade que ele me deu, tá? Me deu uma oportunidade que eu soube agarrar com as duas mãos, eu soube aproveitar, eu fiz por merecer. Saindo do grupo, eu fui trabalhar na Citroën e lá tive também algumas dificuldades no começo, pois tinha um chefe de oficina que sabia mais do que todo mundo, né? A pessoa não tinha humildade de querer compartilhar coisas, mas eu já tinha um conhecimento. Eu lembro que o primeiro carro que eu mexi na Citroën foi em 2007, né? Foi um C3 e o segundo, na realidade, o segundo carro foi um C4 VTR, que era lançamento na época. E o C4 VTR ele era um 307, né? Com a roupa diferente. Então, para mim, não mudava em nada. Então, teve alguns problemas crônicos que vieram no C4 VTR que eu já identificava direto porque eu já mexia bastante há um bom tempo com o 307. E de lá para cá,
eu comecei a executar cada vez mais o meu profissionalismo, né? Trabalhei 2 anos na concessionária Citroën e quando eu vi que não estava bom para mim, que eu precisava crescer mais como profissionalmente, eu comecei a procurar algumas outras coisas para mim, porque eu sempre tive a visão assim, ó, se não tá bom para mim, eu tenho que procurar alguma coisa que seja bom para mim, que me faça crescer e me faça ser realizando. Não adianta ficar reclamando. Ficar reclamando não vai adiantar em nada. Então, se você tem a hombridade de chamar a pessoa para pedir um emprego, você também tem que chamar a pessoa que te contratou para conversar, para dizer para ela que tu não está contente, tu vai se desligar da empresa, não tem problema nenhum por causa disso aí. Só que tudo a vida é uma conversa, a gente não precisa ficar falando mal de ninguém, a gente não precisa ficar falando de ninguém. Eu trabalhei por 2 anos no Grupo Le Monde também, foram 2 anos que eu aprendi bastante coisa como profissional, né? Sou muito grato. Tinha uma gerente lá que era excepcional, a Cris Vicari, cara, a mulher, ela dominava muito, ela conhecia muito de pessoas, ela entendia muitas pessoas, ela conversava demais com essas pessoas e eu tinha sempre um bom relacionamento com ela. Então, foi uma pessoa que também foi diferenciada para mim. As pessoas que fazem a tua vida mudar, são as pessoas que te marcam. As pessoas que fazem coisa boa para ti, que fazem tu evoluir. Não é porque talvez a pessoa te chamou a atenção porque ela é uma pessoa ruim, não. Se a pessoa está te chamando a atenção porque ela quer ver o teu resultado melhor, ela quer ver tu mudar como pessoa. E foram 2 anos fantásticos também que eu trabalhei. Então eu trabalhei de 2000 até 2006 numa concessionária Peugeot e depois eu trabalhei de 2006 até meados de 2007 para 2008 numa concessionária Citroën. Bom, como vocês viram aí, então a primeira parte do vídeo, né? Para você que é novo aqui no canal, já não se esquece também de se inscrever no canal para que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo aí, principalmente a segunda parte da minha história, a segunda e a terceira parte da minha história. Então, já ativa o sininho, clica em cima desse sininho para que o YouTube possa te notificar. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, no @undercarsebs, onde a gente mostra o nosso dia a dia aqui da oficina.